eu nunca fui praticante. Eu falo que a minha vocação ela é um pouco diferente da vocação de outras pessoas, assim, até porque às vezes a gente lembra de pessoas que falam assim, quando eu era criança eu brincava de celebrar a missa, eu fazia isso, e eu nunca tive Fazia procissão, nunca tive essa questão assim. Então, cresci numa família católica, mas não numa família praticante. A gente ia à missa, né? Ocasionalmente, ou às vezes até com uma certa frequência, mas não uma coisa fixa de participar. Então, eu nunca fui coroinha, eu nunca participei de grupo de jovens, eu nunca participei de movimentos pastorais, nada disso, né? Eu fui fazer primeira Eucaristia, eu tinha 20 anos. Olha né? só! Eu fiz primeira Eucaristia depois que eu tinha concluído o serviço militar obrigatório, né? E eu fui fazer primeira Eucaristia e Crisma, até porque a pessoa que seria o meu padrinho já estava velho, então é uma pessoa de mais idade, e né, minha mãe sempre falava assim, olha, você precisa fazer. E afinal de contas eu fiz a primeira Eucaristia, fiz primeira Eucaristia e Crisma tudo junto, né, no mesmo tempo de catequese. Mas também não gostei nem do tempo de catequese, nem gostei de participar. Eu participava obrigatoriamente porque precisava assinar carteirinha, né? Mas como que era, por exemplo, a adolescência, início da juventude? O senhor, no caso, não ia para a igreja? Não. Não ia para a igreja? Não. Às vezes, na Sexta-feira Santa, eu ia obrigado. Eu ia porque minha mãe falava, ao menos na Sexta-feira Santa você precisa ir no momento da adoração da cruz ou no momento... Os pais do senhor tinham frequência de ir na igreja? A minha mãe. A mãe. A minha mãe. Então, eu ia, mas assim, por cumprir uma obrigação. E como que era a vida de jovem? Jogava bola? Gostava de ir para show? Olha, essa coisa de esporte não é comigo. Eu tenho 2 pés esquerdos para dançar e para jogar, para praticar esporte. O que fazia quando jovem? Não? Eu gostava muito de ler e eu gostava muito de estudar. Eu sempre fui muito caseiro, muito assim, nunca gostei muito de sair, de coisa assim. Tinha amigos, tinha roda de amigos, às vezes a gente saía, mas nunca fui muito assim de... Hoje o pessoal fala de balada, né? Para nós naquele tempo era 50 e... Eu tenho 56, então estamos falando aqui de 40 e poucos anos atrás. Balada era outra coisa, a gente saía num final de semana ou ia para casa de alguém, fazia alguma coisa, mas era isso, né? No máximo era isso assim, não tinha muito fora dessas questões. E pensava ser o quê quando jovem? Quando eu fiz faculdade, eu prestei História na Unesp, de Franca, e prestei Processamento de Dados na então Unifran, né? E passei nas duas. E eu fui conversar com a minha professora com a diretora da escola de inglês, que eu fazia inglês em Franca, e conversei com ela, né? Falei, olha, eu passei nesses 2 cursos, né? O que eu faço? Ela me disse assim, você tem pretensão de ser historiador? Falei, não. Ela falou, então faça algo que será a profissão do futuro, que hoje seria TI, toda essa área assim. E aí eu fui fazer processamento de dados, né? Mas sem nenhuma pretensão nessa época eu trabalhava no banco, eu era bancário, e consegui um trabalho nessa linha, nessa área que eu estava fazendo faculdade. Então a intenção, a pretensão profissional era seguir nessa linha de informática, que seria de processamento de dados e coisa e tal. A minha ideia era essa, né? Então estava fazendo faculdade. A diocese está processando muitos dados, não? A diocese está processando muitos dados. Temos muitos dados em processo. Né? Temos um bom sistema. Tem muitos dados em processo. Tem muitos dados. Tem muitas coisas. Serviu, então, né? Serviu, né? Serviu, olha. Sabe que é uma coisa interessante que eu nunca pensei que eu fosse utilizar tanto esse meu conhecimento dessa área
para usar. Mas no seminário de Franca, o primeiro computador que teve no seminário de Franca foi o meu computador. Olha foi aí. o computador que eu levei. E ainda com aquela impressora matricial, Sim. né, que fazia aquele barulho que ia... isso. E então que a gente tinha que imprimir os trabalhos durante o dia, no horário que não era horário de descanso, Por causa do barulho. por causa do barulho, né? E ainda era aquele computador com o vídeo de fósforo verde, né? Então, que era monocromático, né? Uma coisa bem assim. Mas foi o primeiro computador que teve no seminário. E aí, no final da faculdade, eu me fiz um questionamento. O que eu queria para a vida? O que eu estava, né? Para onde que eu estava caminhando com tudo aquilo. E ali eu falo que foi a ocasião do chamado, né? Porque às vezes a gente pensa no chamado como um acontecimento, uma coisa que tem que estar sempre clara, visível, que pode acontecer, né? Mas no meu caso não foi assim. Então, naquele momento, naquela situação, naquela pergunta que eu fiz, que realmente é uma pergunta existencial, né? Para onde que você está caminhando, o que você está querendo fazer, me veio essa resposta: vai ser padre, né? O que parecia uma coisa completamente fora dos padrões para mim naquele momento. O que eu fiz com isso? Eu comecei a rezar, né? Rezar o que eu sabia, que era... Mas do nada veio assim, ser Do padre. nada, do nada. Do nada. Ninguém chegou. Pô, Ninguém leva aí, chegou, vocês têm cara de padre. ninguém falou nada, ninguém nunca me disse isso. Muito pelo contrário, quando eu falei isso, as pessoas tiveram uma reação contrária. Mas você, mas ser padre, né? Porque eu nunca tinha falado isso. E aí eu fui rezar. E a única coisa que eu sabia rezar era o terço, porque eu aprendi a rezar o terço em casa. Sim. Né? Era a única coisa que eu sabia rezar. E também só sabia Pai Nosso e Ave Maria. Não sabia os mistérios, a coisa, credo, salve rainha, sabia, mas eu sabia rezar isso. E eu comecei a rezar, né? E aí um dia eu perguntei para minha mãe, que eu disse para ela que eu precisava falar com um padre. E minha mãe achou aquilo estranho, né? Até eu acharia estranho. Deve ser para exorcizar. Olha, eu acho que é uma coisa bem assim, né? Ela achou estranho, né? Ela achou estranho e tinha razão de achar estranho, claro, isso. Nunca né? tinha proximidade. Nunca teve essa questão assim. E ela me indicou o padre, que era da paróquia, aonde eu fiz a primeira Eucaristia, que foi o padre com quem eu fiz a primeira confissão também, né? E nessa situação eu procurei esse padre, fui na casa paroquial, procurei o padre. Aquele dia o padre não estava, eu tive que voltar no outro dia. E eu voltei no outro dia, né? Trabalhava, mas enfim, consegui mudar os horários, voltar no outro dia. Conversei com esse padre, uma conversa até longa, né? E esse padre me indicou para o promotor vocacional da época, né? Que era o pároco da catedral. E como a catedral ficava bem próximo da onde eu trabalhava, porque a agência do banco que eu trabalhava era no centro, a catedral era bem próximo. Eu fui, procurei ele e nós tivemos uma conversa. Eu falo que foi a conversa mais longa da minha vida e a conversa mais profunda, porque ele foi perguntando tudo, de tudo, né? De tudo do passado, de tudo, como é que era essa motivação, de todas as coisas. E eu fui simplesmente conversando com ele, nós tivemos uma conversa longa, e ele me falou assim: olha, vai ter um encontro vocacional e você precisa participar desse encontro vocacional. Eu nem sabia o que era um encontro vocacional. Né? Fui para esse encontro vocacional. Esse encontro vocacional foi em 91, né? Eu entrei no seminário em 92. Foi em 91. Mas mais ou menos ali final de mais ou menos novembro de 91, fui nesse encontro vocacional e no final do encontro ele disse: no ano que vem você vai para o seminário. Eu fiz um encontro vocacional. Nossa. Eu falei, tá, né? Mas o que é que significa
Tá, o que é que significa dizer que você vai para o seminário? O que é que significa isso? Não é uma coisa assim, né? Então, aquilo, ao mesmo tempo que me acalmou o coração, também me colocou numa sequência de Sim. questionamentos, né? Porque, veja, eu tinha 23 anos, 23 para 24 anos, um emprego estável, uma situação Sim. financeira estável, possibilidade de um serviço, de um trabalho, de uma carreira, de uma coisa assim. Então, de repente, você vai abrir mão disso tudo, para quê? Né? Mas eu fiz. Né? Fui para o seminário em 92, foi quando eu entrei no seminário propriamente. Deixou o emprego. Deixei emprego, entrei no seminário e estou aqui. E como que foi a reação para a mãe quando agora sim, vou deixar o emprego e vou para o seminário? Então, aí cheguei em casa depois do encontro vocacional, estava minha mãe, estava meu pai na sala, e eu fui, guardei as minhas coisas no quarto, voltei e falei, olha, o ano que vem eu vou para o seminário. A reação foi meio assim, mas como assim? Né? Aí eu expliquei o que eu conseguia explicar. Também nem o senhor entendia muita Exatamente. coisa. Exatamente. Expliquei o que dava para explicar e as coisas foram se encaixando. Né? À medida que as pessoas começaram a saber disso, aí também as pessoas me questionavam, né? Porque parece que para você ir para o seminário você tem que ter algum problema, né? Uma desilusão amorosa, você precisa ter algum arrependimento, sei lá, alguma frustração. Já tentou de tudo, vamos tentar isso, né? Não deu certo em nada, vamos tentar no seminário, né? Então parece que tem uma coisa assim, e de fato não é assim, né? E aí as coisas foram acontecendo. Eu saí do emprego praticamente na véspera do dia que eu entrei no seminário, porque precisava treinar uma pessoa, depois precisava ficar mais um pouco e tal. Então eu praticamente saí eu saí do emprego na sexta-feira e fui para o encontro, que já era o primeiro encontro do seminário, que já era o encontro inicial do ano. E isso era em fevereiro, na segunda-feira, quer dizer, eu tive sábado e domingo de folga. Né? E foram os últimos dias de folga. Mas então, nesse caso, o senhor entra com 24. Já maduro, assim. Já. Né? E não teve dificuldade de conviver com jovenzinhos de 18, de 19? A pessoa já trabalhava, já tinha uma vivência. E tudo, né? Alguns conflitos a gente sempre tem, mas veja, eu sou filho único. Então, uma das coisas, né, do filho único é que você é acostumado numa casa que você mora sozinho, que você tem um quarto. Então, de repente, você precisa começar a dividir quarto. Então, alguns conflitos sempre tem. Mas eram coisas que, para mim, não tinha problema isso. Porque aquela decisão, eu não sabia como, mas eu sabia que a decisão estava certa. Eu tinha essa confirmação interior de que a coisa estava certa, de que eu estava fazendo o caminho certo. Então, conflitos, dificuldades, problemas, tive, né? Como todo seminário tem. Essa questão do trabalho, né? Para mim era mais a questão da falta de uma autonomia, porque você ter uma idade, você ter um emprego, você tem uma autonomia. E ali alguém está lhe direcionando. Exato. Ali você perde a sua autonomia, no sentido que você entrega essa autonomia para alguém, para que esse alguém tome as suas decisões, né? Então, vai acontecendo. E as coisas foram acontecendo assim, naturalmente, né? Eu não tive grandes conflitos no seminário. Quando ficaram sabendo que tinha sido bancário, com certeza já colocaram para economato do seminário. Sempre. Sempre. Não teve jeito. Sempre. Esse mexe com o computador, já mexeu com o dinheiro. Vai ser o econômico do seminário. Eu sempre trabalhei com isso no seminário. Agora, imagina o seguinte, eu acostumado, terminando o curso de informática, né, com computador e coisa e tal, ter que entregar trabalho de 40, 50 páginas datilografado. Ai, Jesus. Né? E eu fiz curso de datilografia. Você me respeita que eu sou daquele tempo, viu? Você me respeita que eu digito com os 10 dedos. Os 10 dedos. Então,
E para algumas coisas é regredir, né? Porque você está acostumado a digitar um trabalho, a entregar um trabalho tudo impresso e tal. E aí você tem que voltar, entregar um trabalho datilografado, com um professor extremamente exigente, que não aceitava erro, que não aceitava usar aquele papelzinho que a gente usava, ou aquele líquido para apagar e coisa e tal. Então, foram coisas assim, mas nunca tive problema assim, nem com relação ao estudo, nem com relação a grandes conflitos no seminário, não.